Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Que alegria começar essa quarta-feira aqui com vocês. Mais uma quarta-feira, quer dizer, antes era uma segunda-feira de live, agora é uma quarta-feira de manhã de live. Como pode melhorar ainda mais, né? Enquanto todo mundo vai entrando, eu já vou colocar aqui o nome da live, o que é barras de Axis, para que todos possam acompanhar com mais facilidade, gente. E aí, fico muito feliz de mais uma quarta-feira de manhã estar aqui com vocês, participando de mais uma live, trazendo conteúdo. Lembrando que ano passado eu fazia isso toda semana, né? Então era toda segunda-feira, no final do dia, era 7 horas da noite. E aí, com a correria toda do final do ano, da montagem do consultório, eu acabei sumindo um pouquinho, mas cá estamos nós de novo, porque live é conteúdo e eu sei que muitas pessoas se beneficiam desses assuntos. E para começar a live, esse ano de lives, eu trouxe um assunto que é o que as pessoas mais me perguntam, afinal, o que é barras de Axis, né? Então, muitas pessoas têm um ponto de vista de que são algumas barras, outras não sabem que é uma técnica holística, integrativa complementar. Então, acaba sendo engraçado o ponto de vista que as pessoas têm em relação a barras enquanto não conhecem. E aí, quando passam a conhecer, se apaixonam por essa técnica maravilhosa. Então, enquanto tudo isso vai começando, eu convido vocês a já mandarem essa live para as pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Vocês podem mandar ali pelo aviãozinho para todas as pessoas que podem se beneficiar. Afinal, muitas pessoas podem receber, podem fazer uma sessão de barras, né? Podem ter suas barras corridas e mudar completamente a sua vida. Então, tudo isso vai da escolha da pessoa e da nossa contribuição em sugerir para a pessoa que possa conhecer essa técnica. Então, convido vocês a mandarem essa live aqui no aviãozinho e qualquer dúvida também vocês podem mandar aqui nos comentários ou no balãozinho. Bom, então vamos começando. Afinal, o que é barras de Axis ou o que são barras de Axis? Barras de Axis é uma técnica energética onde a gente toca em 32 pontos na cabeça, que são pontos onde a gente guarda todos os nossos medos, julgamentos, crenças, limitações, bloqueios, barreiras, traumas, enfim, tudo que a gente vive e carrega ao longo da vida. Então, eu te convido a se imaginar que quando tu nasce, tu é como se fosse uma caixinha vazia. Sem medo, sem julgamento, sem ponto de vista, sem consideração, sem absolutamente nada, né? Nós nascemos puros, sem nenhum julgamento, nenhum ponto de vista. E ao longo da vida, a gente vai convivendo com milhares de pessoas e a gente vai absorvendo medos de uns e guardando nessa caixinha, julgamentos de outros e guardando. E assim a gente vai absorvendo dos outros e enchendo essa caixinha, além de tudo que a gente vive e também guarda nela. E aí chega um certo ponto da nossa vida que essa caixinha tá tão cheia, ou seja, a nossa carga energética tá tão pesada, que o corpo começa a demonstrar alguns sinais. Então a gente passa a não dormir direito, se irrita com facilidade, não consegue se concentrar, produzir, focar, render, fica mais ansiosa, estressada, começa a desenvolver dores no corpo, enfim. Existe uma possibilidade enorme de sinais e sintomas que o nosso corpo nos dá de que tem uma coisa errada e que normalmente a causa é energética. Então, as barras de Axis vêm justamente para limpar essa caixinha, para limpar, deletar, dissipar toda essa carga energética que não agrega em nada, muito pelo contrário, mais atrapalha, e como se fosse para entregar um quadro em branco, para que a pessoa possa enxergar a sua vida de uma forma diferente, lidar com as situações de uma forma diferente e assim viver uma vida muito mais presente, mais consciente, mais leve e feliz, que é o que a gente tanto busca, né? Poxa, a gente vive numa fase, numa época em que a gente parece ter tanta facilidade em algumas coisas, mas isso às vezes traz um peso tão grande. Então, como seria a gente poder viver com muito mais presença, mais consciência e mais leveza, né? Obviamente, tudo isso traz muito mais felicidade. E falando sobre os sinais que o nosso corpo nos dá, quantas vezes a gente está conversando com uma pessoa despretensiosamente, às vezes a gente nem conhece ou conhece muito pouco, e aí a pessoa fala:
Nossa, não tô conseguindo dormir direito, tô muito irritada, tô muito ansiosa, e aí isso não me deixa focar, eu não tô conseguindo trabalhar direito, não consigo me concentrar, não tô produzindo como eu deveria, meu corpo tá doendo. Eu sempre gosto de lembrar, e eu acho isso tão importante, que a nossa saúde, ela não é só a saúde física ou só a saúde mental e emocional, muito pelo contrário. A gente tem uma gama enorme que a gente poderia subdividir a nossa saúde, mas se a gente for pensar pelo macro, a gente tem a nossa saúde física, nossa saúde mental e emocional, e a gente tem a nossa saúde energética também, que é tão importante quanto. Porque se a minha energia tá bagunçada, se ela tá em desequilíbrio, eu começo a ter dores no corpo. Então eu afeto a minha saúde física. Se a minha saúde energética está em desequilíbrio, eu começo a ficar ansiosa, estressada, não consigo dormir direito. Afeta a minha saúde mental e emocional. Então, a saúde energética, ela é tão importante quanto as outras, porque ela tem a capacidade de bagunçar todo o resto. Só que o que a gente fazia até uns anos atrás? A gente só se preocupava com a física, mental e emocional. Então, qualquer coisa era médico, medicação, exame. Às vezes as dores não passavam, ou a queixa qualquer não passava. E aí a pessoa se convencia de que ela tinha que viver assim pro resto da vida. Verdade. Tem que viver assim pro resto da vida? Tem que aceitar viver assim pro resto da vida? Porque a gente pode, muitas vezes, olhar para nossa saúde energética e dizer, opa, eu tenho mais possibilidades aqui. Eu posso criar mais a partir disso. Eu posso trazer mais leveza e mais saúde para mim e eu posso equilibrar tudo isso com muito mais facilidade. E tem sido muito bacana porque as pessoas estão se abrindo para essa possibilidade. Então, muitas pessoas acabam fazendo um tratamento de saúde físico ou mental e emocional, seja com medicação, com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e muitas pessoas acabam também associando as técnicas integrativas, né? Técnicas complementares integrativas ou holísticas, é tudo a mesma, se encaixa em todas essas possibilidades. Então, as pessoas estão se abrindo para esse novo que não é tão novo assim, né? Então, as pessoas às vezes me perguntam, tá, mas Camila, há quantos anos existe Barras? É uma coisa nova, né? Gente, Barras de Axis existe há mais de 30 anos. Foi criada nos Estados Unidos há mais de 30 anos. As coisas demoram para chegar aqui pra gente e agora está crescendo muito mais pessoas estão tendo acesso aos atendimentos, aos cursos de Barras de Axis e olha como pode melhorar ainda mais, o que mais é possível para que mais e mais pessoas possam ter acesso a tudo isso. Mas até uns anos atrás não era tão conhecido assim. Então algumas pessoas sabiam que era Reiki, outras nem sabiam que era Reiki, então também não sabiam que era Barras. Hoje em dia, quando a gente pergunta para uma pessoa, ela já conhece Reiki, algumas já leram ou já ouviram falar sobre Barras, então está crescendo muito e muito rápido. E isso é incrível, porque quanto mais pessoas puderem se beneficiar dos benefícios das Barras de Axis, melhor, né? Então, quanta contribuição a gente pode ser para as pessoas oferecendo atendimento de Barras de Axis, conversando sobre as ferramentas, ensinando, fazendo um curso sobre isso. Então, eu costumo dizer, quando a gente faz os cursos, eu falo, olha, o fato de tu ter escolhido fazer um curso de Barras de Axis, de tu estar aqui hoje, já virou um convite para a mudança para as pessoas ao teu redor. Porque a gente passa a vibrar numa energia diferente. E a partir disso, a gente começa a convidar a pessoa que está por perto para que ela entre nessa nova vibração. E ela se sente convidada e ela começa a vibrar diferente. E assim a gente vai expandindo esse convite. E isso, eu acredito muito que é com todas as técnicas energéticas. Porque a gente muda a nossa vibração e a gente vira esse convite. Então, como pode melhorar ainda mais, né? Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando ali na caixinha, que eu vou respondendo depois. Mas já falei um pouquinho do que é Barras de Axis, já falei que ela foi criada há mais de 30 anos, agora que ela está crescendo mais aqui, mas ela já existe há muito tempo. Quando eu fiz o meu curso de Barras, na minha cidade, eu sabia que tinham 2 pessoas só que faziam isso. Mas eu não sei se tinham mais e talvez não divulgavam, né? Mas que eu sabia que faziam eram 2 pessoas.
E hoje já tem, com certeza, mais de 15 pessoas na cidade. Até porque eu acredito que umas 9 ou 10 passaram comigo nos cursos. Então eu fui dando os cursos para as pessoas e hoje já tem várias pessoas. Então olha que incrível, né? O quanto a gente pode alcançar, quantas pessoas a gente pode alcançar e entregar essa contribuição, né? E quais que são os benefícios? Bom, antes eu falei um pouquinho do que a gente pode sentir quando a nossa saúde energética está em desequilíbrio. Então os benefícios acabam vindo muito ao encontro. A gente melhora a nossa qualidade de sono, a gente diminui as ondas cerebrais e muitas vezes durante o atendimento os batimentos cardíacos e a pressão arterial, então a pessoa se acalma, eu já vou falar mais sobre isso. A gente consegue trazer mais clareza, mais harmonia, mais paz interior. A pessoa melhora a sua autoestima, melhora a concentração, foco e atenção, diminui os sintomas de ansiedade, estresse, depressão, compulsão. Então, assim, são milhares e milhões de benefícios que a pessoa pode alcançar. Todo mundo recebe esses benefícios? Não tem como dizer. Agora, se a pessoa vem para a sessão com as suas barreiras totalmente baixas, sabendo que ela pode receber, que ela escolhe receber isso, ela com certeza vai receber. Porque muitas pessoas vêm porque alguém mandou, porque não sei o que, e aí elas já vêm com, parece, algumas barreiras, alguns pontos de vista. Então, pode ser que ela receba os benefícios e não esteja consciente. Então, vocês podem ouvir pessoas falando que, pra mim não funcionou, mas o quanto tu estava disposto a receber os benefícios, o quanto tu estava aberto para isso. Porque quem vem aqui e fala, nossa, eu tô super disposta, tô muito feliz, eu escolhi estar aqui. Gente, a quantidade de benefícios, de mudanças, de transformações que a pessoa pode receber é inexplicável. Porque ela já tá se dispondo a receber tudo isso. E o universo, gente, o universo tá ansioso para entregar as coisas pra gente. A gente tá recebendo. Só que tudo depende da nossa consciência, da nossa disposição e permissão para enxergar esses presentes. E uma coisa que eu sempre falo, a gente fica esperando grandes mudanças, grandes presentes, grandes transformações. Só que muitas vezes a gente não tá pronto para receber o grande. E aí o universo vai mandando uma mudança pequena aqui, um presentinho pequeno lá, mais um detalhezinho aqui. Se a gente está disposto a enxergar esses pequenos presentes ao longo do nosso dia, gente, um pequeno aqui, um pequeno lá, se transforma numa grande transformação. Então, muitas vezes, a gente deixa passar batido o pequeno presente, a pequena transformação, porque a gente quer o grande. E aí a gente não enxerga que está vindo, e aí a gente não enxerga o grande. Mas, quando a gente se dispõe a receber esses pequenos ao longo do dia, quantas transformações a gente vai perceber no final do nosso dia, no resto da nossa vida. Então, saibam que é super possível receber os benefícios desde a primeira sessão. Então, baixa as tuas barreiras, se dispõe, fica disponível, fica disposta e em permissão para receber tudo isso. E te alegra com todos os pequenos presentes que tu vai ver que existem muitas possibilidades depois da primeira sessão de barras de Axis. E aí, antes eu falei também sobre a questão de baixar as ondas cerebrais, batimentos, enfim. Isso vem de encontro a uma comprovação científica que um neurocientista norte-americano publicou alguns, eu não lembro agora o certo o ano, tá? Mas eu acredito que fazem uns 5 ou 6 anos, mas eu posso estar mentindo, então eu não lembro o certo ano. E ele fez uma pesquisa onde ele aplicava eletroneuroencefalograma, é um nome comprido e complicado. Ele fazia esse teste, esse exame, antes de uma sessão de barras de Axis, a pessoa recebia barras e depois fazia de novo. E ele ficou de queixo caído com os resultados. Eu não tenho como mostrar aqui pra vocês, mas tá no meu perfil no Instagram. Vocês podem olhar lá que tem a imagenzinha do antes e do depois de uma sessão de barras de Axis. Porque ele percebeu que depois de uma sessão, durante uma sessão de barras de Axis, existe uma diminuição das ondas cerebrais, principalmente nos pontos que beneficiam o foco, a concentração, a atenção e também diminuição dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. Por isso que muitas vezes a pessoa está ali na maca, com as suas barras sendo corridas,
e ela vai relaxando a ponto de dormir. E muitas pessoas falam, nossa, eu relaxei demais, eu capotei, eu dormi muito. E por que isso acontece? Justamente porque vai baixando as ondas cerebrais, os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Então a pessoa pode chegar num nível de relaxamento profundo. É super possível. E então a pessoa realmente, quando vai acordando no final da sessão, ela vai dizer, nossa, que preguicinha, que sono bom. Realmente porque é fisiológico. O corpo inteiro recebe uma sessão de barras de axis. Embora eu esteja 99% do tempo na cabeça, o corpo inteiro está recebendo. E isso é uma questão legal de comentar, porque no início da sessão, a gente abre os fluxos de energia, tocando na cabeça, nos pés e na mão. E aí, por conta disso, o corpo inteiro fica pronto para receber. E aí essa energia vai fluindo para o corpo todo. E aí vem mais uma questão que às vezes as pessoas me perguntam, mas Camila, tu não fica cansada depois de uma sessão de barras de axis ou depois de um dia inteiro correndo barras? Não, gente. Olha que incrível. Barras de axis é um processo mecânico. Ele acontece dentro da própria pessoa. Então não significa que eu estou recebendo aquela energia, que eu sou um canal, que a energia vai ficar comigo. Não significa isso. Eu sou a ferramenta. Eu sou a ferramenta que vai correr as barras, que vai permitir com que a pessoa acesse o que ela precisa acessar para limpar aquela carga energética, enfim. Então, a gente sempre fala que o que é contribuição, a gente vai trocando. O que é contribuição para as duas pessoas. O que não é contribuição e o que precisa ser trabalhado, fica em cada pessoa. E olha que interessante, quando eu estou correndo as barras de alguém, as minhas barras também estão sendo corridas. Então, eu faço uma sessão, eu dou uma sessão e eu recebo uma sessão também. Por isso que a gente fala, o que é contribuição, a gente vai trocando. O que não é contribuição, o que cada uma tem que trabalhar em si, cada uma trabalha em si. Por isso que no final de uma sessão de barras de axis, a gente não fica cansada. Muito pelo contrário. Eu às vezes fazia 3, 4 sessões de barras de axis e eu podia sair e correr uma maratona. Pena que eu não corro. Mas senão eu poderia, porque eu tava com tanta energia, eu tava tão bem, tão disposta, tão feliz, que eu não tava nada cansada. E isso justamente por essa questão, que barras de axis é um processo mecânico, então a pessoa vai trabalhar dentro dela mesma, a gente vai fazer uma troca do que é contribuição e o que não é, cada uma trabalha dentro de si, tá? Então, sobre a comprovação, como eu estava falando, esse neurocientista norte-americano, ele conseguiu perceber esses detalhes através de um eletroencefalograma, que mostrou que as pessoas tinham uma diminuição das ondas cerebrais, dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. E aí, muitas pessoas me perguntam também, tá, mas Camila, como é que é a sessão de barras de axis? Gente, cada sessão pode mudar muito, tanto mesmo comigo e com as pessoas, ela pode mudar com cada pessoa que eu recebo, e também entre cada profissional. Cada profissional tem o seu jeito de receber a pessoa, tem o seu tempo separado para isso, então varia muito. Muito raramente vocês vão encontrar uma sessão igual a outra, né? Porque cada pessoa tem o seu toque. E aí, como é que funciona a minha sessão? A pessoa vai chegar, eu separo e eu peço para a pessoa separar em torno de 1h30 da agenda dela e na minha também, para que a pessoa possa chegar, a gente possa conversar um pouquinho e para que eu possa explicar para a pessoa com calma o que são as barras de axis, como é que vai ser quando ela deitar na maca, como é que é correr as barras da pessoa. Então eu sempre gosto, principalmente porque as pessoas, a maioria das pessoas que vêm para as barras de axis, elas ainda não conhecem. Alguém indicou, elas leram, elas pesquisaram, apareceu para elas. E aí a pessoa escolhe, mas ela não sabe ao certo o que vai ser. Então muitas pessoas ficam apreensivas quando deitam na maca, do tipo, o que vai acontecer, o que ela vai fazer, eu vou ficar alerta para ver, porque eu quero conhecer. Então, para que a pessoa realmente possa relaxar enquanto eu corro as barras, eu sempre gosto de explicar para a pessoa como é que vai ser, ela vai deitar, o que vai acontecer, eu vou tocar na cabeça, nos pés e na mão, depois eu vou ficar mais tempo na cabeça, enfim. Gosto de ter esse tempinho separado no início para poder conversar e explicar com calma. Depois, tem todo o processo de correr as barras, que varia muito, não tem um tempo certo, cada pessoa é uma pessoa diferente, então pode ser de 45 minutos, pode ser 1 hora correndo barras, pode ser muito mais, tudo depende
da pessoa, né, de sentir as barras da pessoa e respeitar o tempo. E depois no finalzinho também, eu sempre gosto de ou dar uma gotinha de óleo essencial para a pessoa inalar, ou eu passo no início da sessão, eu passo nos pés. Então tem esses pequenos detalhezinhos e no final eu gosto também de ensinar uma ferramenta para que a pessoa saia aqui da sessão e continue evoluindo. Então eu brinco que é um teminha de casa, né? A pessoa veio aqui, ela já se preparou, ela já recebeu, e aí ela pode continuar em constante evolução. E a gente tem várias ferramentas no Axis que a gente pode ensinar, que a gente pode conversar. Então a pessoa ela realmente se mantém em movimento. Ela não vai não vai estacionar. Se ela escolher continuar nesse processo de autoconhecimento, de expansão, ela vai ter ferramentas. E eu costumo dizer que a gente tem ferramentas para absolutamente todas as situações. Então, aconteceu uma coisa delicada, a gente pode usar uma ferramenta. Eu não estou conseguindo sair do lugar hoje, tem outra ferramenta. Para tudo, surgiu um problemão e eu preciso resolver, tem ferramenta. Então é como se a gente passasse a ter um suporte incrível no nosso dia a dia para tudo e qualquer coisa. Então, gente, em resumo, barras de Axis é maravilhosa. E eu ainda vou vir aqui numa outra live para contar sobre como foi a minha história, porque para mim, barras de Axis é totalmente um divisor de águas. É uma vida pré-barras, uma vida pós-barras. Foi muita diferença, muita. E continua sendo. E até eu fiz um post ontem falando justamente sobre isso, que o Axis me fortaleceu muito para eu conseguir conquistar muitas coisas, realizar esse meu sonho, que hoje eu tô fazendo a live, a primeira live aqui no consultório. Então, Axis me fortaleceu e me ensinou muito e continua me ensinando. Estou no Axis há anos já e parece que cada curso, cada conversa, cada live eu aprendo mais alguma coisa. Então, gente, isso é para absolutamente tudo. Se mantenham em movimento. A gente tem muitas possibilidades hoje em dia. Barras de Axis é uma técnica grandiosíssima que se dispõe a ter suas barras corridas, se tu te permite e vem com toda a leveza, sem barreiras, tu pode ter tantas mudanças em uma sessão, quem dirá em várias sessões. E aí vem outra questão, que agora eu lembrei. As pessoas me perguntam, né, quantas sessões de barras tem que fazer? Gente, não existe um número certo. Eu, Camila, não gosto de engessar. Eu não trabalho com pacotes, porque justamente por isso. Eu não gosto de engessar o número de sessões. Então, quando a gente trabalha com energia, o bacana é sentir. O que é a contribuição para mim, né? Então, o que eu sugiro para as pessoas? Olha, como seria a gente fazer daqui a tantos dias ou semanas? Em relação ao número de sessões, alguns anos, eu acredito, atrás, se falava muito de 4 a 6 sessões, que era quando se conseguia sentir os benefícios e eles se tornavam mais permanentes. Desculpa, não quando conseguia sentir os benefícios, mas quando eles se tornavam mais permanentes, mais definitivos. Então, assim, a pessoa ela pode sentir desde a primeira sessão, com certeza absoluta, mas de 4 a 6 sessões os benefícios se tornavam mais definitivos, mais permanentes. Varia de cada pessoa. Tem pessoas que vêm, fazem uma sessão, 2 sessões, já alcançam o que estavam buscando, o que estavam desejando com as barras de Axis. Tem pessoas que vão fazer 10 sessões, tem pessoas que vão fazer todo mês, tem pessoas que vão fazer pro resto da vida. Não existe regra. Existe o que é leve e o que é contribuição para cada pessoa. Por isso que a gente não ingessa nada dentro do Axis, dentro das técnicas energéticas. É o que a pessoa sente que funciona para si mesma. Óbvio, né? Se a pessoa tem alguma queixa, que ela tá buscando uma sessão de barras de Axis por alguma coisa mais específica, que a gente sabe que pode ajudar fazendo com mais frequência, então é importante conversar. Mas cada pessoa fica livre para sentir o que funciona mais para si mesma. Então, gente, tem muitas possibilidades de sentir benefícios, de se beneficiar realmente. E eu costumo dizer, vem e sinta os benefícios na tua vida, porque é muito possível a gente mudar toda a nossa vida através das nossas escolhas. E barras de Axis pode ser uma escolha sempre. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, que tenha sido uma enorme contribuição. Eu espero que surjam dúvidas sobre barras de Axis ao longo do dia, ao longo do caminho de vocês, para que vocês possam
estudar mais, ler mais sobre isso, me chamar e perguntar, gente, eu amo falar sobre isso. Então, se vocês me mandarem perguntas no direct, no WhatsApp, eu tô sempre disposta para responder, porque eu amo falar sobre isso. E como eu falei, para mim foi um divisor de águas. Para mim foi o maior presente que eu recebi na minha vida, a melhor escolha que eu fiz. Então, se eu puder contribuir com essa escolha para vocês, tenho a certeza que eu tô aqui para isso. Eu vou ficar muito feliz em responder todos vocês, em tirar as dúvidas. Quem escolhe receber uma sessão de barras de axis, quem escolhe ter suas barras corridas, é sempre um prazer receber e correr as barras de vocês. Então eu espero que essa live tenha sido uma enorme contribuição, que vocês possam ter dúvidas, que vocês possam me chamar para conversar mais sobre isso e que vocês possam em algum momento se presentear com barras de axis. Fico super à disposição, foi um prazer ter vocês aqui hoje na primeira live aqui no consultório, foi um prazer enorme. E que vocês estejam nas milhares que ainda vão ter ao longo desse ano, porque toda quarta-feira, às 8 da manhã, e às vezes eu vou trocar para o meio-dia, porque tiveram várias pessoas que votaram no meio-dia, então eu também vou fazer live ao meio-dia nas quartas. Eu desejo que vocês possam estar aqui comigo e que a gente possa trocar muito conteúdo de qualidade por aqui. Bom, desejo uma excelente quarta-feira para vocês, um excelente restinho de semana e até semana que vem. Tchau, tchau!